Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre matemática, né? Matemática que tenho certeza que para muitas pessoas sempre foi um bicho de sete cabeças. Tenho muitos relatos de que na infância, né, sofreu muito com matemática, que não gosta da matéria, que até hoje tem muita dificuldade. Então, até se vocês puderem colocar aqui para mim nos comentários como foi a sua experiência com a matemática lá na época da escola, se foi uma experiência positiva ou não, e como isso interfere no seu dia a dia hoje. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso para ver como que a gente está transferindo a matemática para nossa criança. Eu me recordo que na minha infância, mas eu tinha uma amiga, e eu digo amiga porque é minha amiga até hoje mesmo. Eu sempre gostei muito de matemática, sempre tive essa afinidade com a disciplina. Eu tenho essa amiga que sempre sofreu muito. Nossa, sofreu muito com a matemática, então assim, quando tinha uma prova marcada para ela, já era sofrimento. Então a semana inteira sofrendo e no dia da prova mesmo, reações físicas, né? Ficava nervosa e dava dor de cabeça, ânsia de vômito. Então tinha um bloqueio muito grande em relação à matéria, né? E para mim isso ficou muito marcado, né? Embora eu não tenha sofrido isso eu mesma, uma amiga tão próxima sofrendo me chamava muita atenção. Então eu sempre concentrei os meus esforços para ajudá-la a superar essa situação, né? Mostrando, né, lá do meu jeitinho na época, que como era bom e como era tranquilo, e que se a gente exercitasse, fizesse juntas, tudo ficaria mais leve e a aprendizagem fluiria. Mas ela tem esse problema até hoje. Então, conversando com ela, ela ainda relata e lembra desses fatos que aconteciam na escola e até sente isso ainda, né? E sempre que pergunto para muitas pessoas em relação à disciplina, então que matéria que você mais gosta? Então normalmente vem para as crianças a educação física, a artes, língua portuguesa e a matemática acaba ficando um pouquinho de lado. A Paula está contribuindo aqui, ó. No primário era terrível, mas no ensino médio tive uma professora ótima que ficou 3 anos com a nossa classe e com ela foi bem mais fácil. Até hoje lembro de atividades que ela passava. Olha que legal! E aí isso já linka com uma questão bem interessante que a gente tem que ficar atento em relação aos nossos filhos. Então, a Paula está dizendo que ela teve uma experiência muito ruim no início, né? E é lá no ensino médio que ela foi ter uma experiência melhor, com uma professora que deu uma atenção, provavelmente que tinha uma didática diferenciada, e isso com certeza mudou a visão dela em relação à disciplina, à matemática. E isso acontece com a gente e com os nossos filhos. Tem um termo que vai falar exatamente isso, que é a profecia autorrealizadora. Então, o que é a profecia autorrealizadora? Eu penso tanto nisso, eu vou me esforçar tanto em relação a esse meu pensamento que acaba acontecendo. Nesse caso, negativamente, né? Então eu penso, nossa, eu não gosto de matemática, eu sou ruim em matemática, não adianta, eu não consigo, eu não vou bem. E aí tudo vai conspirando para que aconteça o quê? Né? Que eu vá mal em matemática. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo, né? Fazer com que a gente mude essa profecia. E em relação aos nossos filhos, pode acontecer das nossas expectativas gerarem essa profecia. Então, assim, o que eu espero do meu filho em relação à matemática? Bom, eu acredito que ele é uma criança, ou ela é uma criança que tem uma capacidade muito grande, que vai aprender com muita facilidade, então eu vou me concentrar, meus esforços vão ser concentrados nisso. Então eu vou estar lá verificando, acompanhando a aprendizagem dele, dela, enfim, e as coisas vão fluindo.
E o oposto também é verdadeiro. Então, de repente, a minha experiência com matemática sempre foi ruim, nunca tive experiências positivas com a matemática, e então eu acabo refletindo isso para o meu filho, para minha filha. Então, falando, não, matemática é uma matéria muito difícil, eu não sei se você vai dar conta. Então, ó, matemática já se prepara. É a matéria que você mais vai ter que estudar. Se você não estudar, meu filho, nossa, ó, não vai ter chance. Então, eu já tô assim, criando uma expectativa de que a criança não vai ter sucesso na matemática. Né? E isso não é verdadeiro. Né? Só que essa expectativa que eu gero pode acontecer que essa criança acredite. E ela acreditando nessa minha expectativa, os esforços dela vão estar concentrados para quê? Então ela não vai se esforçar para ver que aquilo é uma coisa natural, que eu vou gradualmente aprender, que, né, se eu estudar, enfim. Não, ela vai estar concentrada naquele pensamento, não. É muito difícil, talvez eu não consiga, é uma coisa muito chata. Então a gente tem que tomar cuidado em relação às nossas expectativas para com a matemática dos nossos filhos. Então, se eu tive essa experiência que foi negativa, essa experiência foi minha. Essa criança não precisa ter essa mesma experiência que eu tive. Então, vamos relembrar lá da história da Paula, né? Que teve essa experiência negativa, provavelmente até o ensino fundamental 2, e no ensino médio ela conseguiu superar. Então, de repente, a criança pode não encontrar esse professor, mas ela pode ter na mãe, ou no pai, ou em algum familiar, essa referência positiva. Então, essa pessoa que vai acreditar no potencial dela e que vai mover esforços para que ela realmente encontre o êxito na matemática. Então, em relação a isso, vamos pensar aqui, né, nessas estratégias que a gente pode ter para fazer com que a minha criança tenha um prazer em aprender matemática, que ela consiga ter essa fluidez, que ela não tenha essa profecia autorrealizadora na versão negativa, que ela acredite em si no potencial dela. E para isso, a gente tem 3 passinhos que a gente pode usar isso diariamente, constantemente, e não só em relação à matemática, mas a gente pode usar para a nossa vida, para as outras disciplinas, né? Então, 3 passos simples que a gente adotando vai trazer aí uma relação mais positiva com não só a matemática, mas em vários âmbitos da nossa vida. Né? A primeira coisa é a gente acreditar. Então, a gente precisa acreditar no potencial dos nossos filhos. Então, esse é o primeiro passo. Eu acredito em você, eu acredito que você é capaz. Aí já tem uma expectativa positiva. E essa expectativa positiva já vai gerar aí um ânimo para que a criança acredite realmente no seu potencial. Então, eu acreditando na minha criança, a probabilidade da minha criança também acreditar é imensa, é muito maior. Além disso, respeitar o processo. O que seria então eu respeitar o processo? Eu respeitar o processo é eu entender que cada um tem um tempo. Então, eu não posso comparar o meu filho, a minha filha, com o filho, a filha do vizinho. Né? Eu vou comparar ele com ele mesmo. Então, ontem ele com certeza sabia menos do que hoje. E hoje ele sabe menos do que vai saber amanhã. Enfim, é um processo. E eu tenho que considerar e acreditar que esse processo ele sempre está em evolução. É um caminho, é uma trajetória. E também que nada vem... nada cai de mão beijada na nossa mão, né? Então a gente precisa exercitar e de forma gradual. O que é isso? Sempre eu vou começar lá do menor para chegar lá no maior. Então é degrauzinho mesmo, vou subir uma escadaria aí para atingir os meus objetivos. E
Então percebe que isso é para nossa vida? Então esses 3 passos simples são para nossa vida. Mas, né, a gente consegue levar esses 3 passos para a matemática e mais especificamente ainda para o cálculo mental. Então, como eu faria isso usando a atividade de cálculo mental? E por que é importante a gente pensar no cálculo mental? Muitas das vezes, né, na educação formal, a gente acaba atropelando um pouco as questões. Então, na matemática, não é incomum a gente encontrar o ensino da continha, que a gente chama de algoritmo. Então, montar a continha. Então, a criança aprende primeiro a montar a continha no caderno, né? E aí ela fica lá exercitando, montando continha e muitas vezes ela não está cognitivamente, o cérebro dela não está preparado para isso. E ela tá lá exercitando, fazendo coisas que ela aprende mecanicamente, às vezes não, quando que naquele momento ela precisava de outras coisas. Então, lembra lá do processo e que tem que ser gradual? Então, a gente tem que respeitar, né, a capacidade cognitiva da criança naquele momento. Então, o cálculo mental, a gente vai começar nesses 3 passinhos. O primeiro, lembra lá, acreditar. Então, eu tenho que acreditar que a minha criança é capaz, então, de realizar o cálculo mental e embutir nela essa minha crença. Então, eu acredito em você. Então, agora a gente vai trabalhar cálculo mental. Não é isso que você está trabalhando lá na escola, que você está aprendendo lá na escola? Então, a gente vai continuar esse processo também aqui em casa. Depois do acreditar, que é o primeiro passo. Então, eu acreditando, o meu filho já se sente mais confortável, se sente acolhido. Então, opa, nossa, minha mãe, meu pai, minha avó acredita em mim e acredita no meu potencial. Então, eu sou capaz. Então, eu vou me esforçar para que isso aconteça. E aí vai acontecer uma profecia autorrealizadora, se eu investir nesse processo, né? Então, eu vou respeitar agora o processo. Então, como seria esse passo, esse segundo passo de respeitar o processo no cálculo mental? Então, a gente vai trabalhar com cálculo mental de 1 a 10, somando os algarismos de 1 a 10. Mas tem criança que ainda precisa usar os dedos para conseguir somar. Então, se eu falo para a criança assim, quanto que é 5 mais 5? Então, um cálculo mental que a gente considera simples e fácil. Quanto é 5 mais 5? Muitas crianças de pronto vão falar 10. Mas tem criança que vai precisar contar nos dedos, né? E contar dedo a dedo. Então, se o seu filho fizer isso, ele está numa fase de que ele precisa do concreto para conseguir internalizar, para conseguir mentalizar esse processo. Então, a gente vai respeitar, a gente não vai julgar, a gente não vai ofender, não. Ele está nessa fase do desenvolvimento cognitivo. Então, 5 mais 5, 10. Ele vai pensar, ele vai contar dedo a dedo, tá? Ele precisa do concreto ainda. E aí, se eu pergunto novamente, então eu perguntei quanto que é 5 mais 1, aí ele fez no dedo. E aí eu volto a perguntar, quanto que é 5 mais 5? E eu já perguntei 2 perguntas atrás, eu perguntei quanto que era 5 mais 5. Se ele teve que voltar novamente a contar nos dedos, contando desde o 1 até chegar no 10, eu vou respeitar esse processo também. Por quê? Porque ele ainda não conserva, ele ainda não conseguiu internalizar, né, gravar lá na mente dele que 5 mais 5 é 10, né, que eu tenho 5 e adiciono 5. Então, eu vou respeitar esse processo. Da mesma forma, pode ser que o seu filho, para ele, seja muito pouco. Então, para mim, já é muito pouco adicionar só os algarismos do 0 ao 9, e aí eu preciso de números maiores. Então, eu vou começar a fazer
a estimular o cálculo mental com números maiores. É óbvio que tem os marcos que são mais fáceis, né? Então as crianças, por exemplo, aprendem antes 10 mais 10, 20 mais 20, 30 mais 30, 40 mais 40. Então eu vou sondar com a minha criança. Ela precisa ainda dos dedos? Então eu vou facilitar e vou começar com soma, que o resultado seja 10. Nossa, ficou craque, eu tô treinando todo dia lá, a criança ficou craque, então eu posso aumentar. Da mesma forma, a criança que está no pensamento um pouco mais avançado, que ela consegue contar sem precisar do apoio dos dedos, ou eu tô falando dos dedos, né? Mas isso também é qualquer material concreto, então precisa de palito, precisa de desenhar, enfim. Se a criança demonstrou alguma dessa necessidade, se seu filho não consegue contar sem usar nenhum outro recurso, só mentalmente, é porque ele ainda está na fase concreta, então ele precisa desse recurso. E a gente vai respeitar porque é o processo, tá? Se livrou então do recurso dos dedos, do material concreto, vou graduando o nível de dificuldade. Então, o que é graduar o nível de dificuldade? Vou aumentando aos poucos. Então, eu vou passar de 10 em 10, de 20 em 20, de 30 em 30. E aí, quando ele tiver craque nisso, vou passar para as metades, né? Então, adicionando 5. Então, 25 mais 25, 35 mais 35. Mas o que tem que ficar claro pra gente é que a criança tem que ficar muito boa nas somas dos algarismos de 0 a 9. Então, saber perfeitamente todas as combinações dos algarismos, então, quanto dá 10, quantos uns cabem no 9, quantos uns cabem no 8, enfim. Porque essa agilidade de cálculo mental vai auxiliar muito quando a criança estiver fazendo o algoritmo, que é a continha, quando ela estiver lá no caderno fazendo a continha. Aí esse processo vai ser muito mais rápido. E por que é bom a criança ficar boa no cálculo mental e o processo da continha ser fácil? Porque ela vai ter êxito, né? Ela vai conseguir, e ela vai conseguir com agilidade. E isso vai reforçar aquela minha crença. Então eu não gerei a crença, a expectativa que eu coloquei no meu filho. Olha, você vai conseguir, você vai ver que cada vez você vai estar melhor. Então isso vai ter um resultado, e é um resultado a curto prazo, é um resultado rápido, que a gente treinando diariamente, a gente consegue avançar rápido, né? E aí, isso tudo tô falando do passo 2, né? E o passo 3 é exercitar, então, já englobei um pouco, de forma gradual. O que é isso? Aumentando o nível de dificuldade. Então, eu não vou ficar para sempre usando a conta no dedo. Mas se ela precisa, eu vou respeitar o processo, né? Ele conta ou ela conta ainda no dedo. Nunca vai passar pro cálculo sem o apoio do concreto? Vai sim. Mas eu vou respeitar o processo. E de forma gradual, né, ampliar aí o nível de dificuldade. Então, qual tipo de atividade para cálculo mental eu recomendo? Continhas simples e objetivas mesmo, porque aqui é o ensino explícito. O que é isso? Vou ensinar mesmo para minha criança fazer. Então, por isso, de graduar. Eu não preciso parar o meu dia para trabalhar isso com o meu filho, nem parar o dia dele. Então, eu tô lá, sei lá, na organização da casa e ele tá comigo. Vamos lá? Então, fala para mim. 7 mais 3. 8 mais 2, que são as combinações de 10. E eles ficando craque nisso, a gente já consegue passar para outras. Então, a minha sugestão hoje para vocês é trabalhar diariamente com o cálculo mental.
E aí vocês vão observar o avanço que a criança vai ter lá no registro, que é a continha escrita, né? Que é o algoritmo, como a gente chama na matemática. Então, lembrando os 3 passinhos simples, o primeiro é acreditar. Então, esse não tem aqui um nível de importância, mas enfim, acreditar eu coloquei como primeiro porque se a gente acredita, a gente consegue realizar. Isso tanto para a gente quanto para as crianças, né? E eles têm os adultos como influenciadores, né? Eles idealizam a gente, né? Não só o professor, mas o pai, a mãe, um familiar, que eles têm uma consideração muito grande. Então, tudo que a gente fala, expressa, faz muito sentido para eles. Então, eu acreditando no potencial, isso vai ser legal, né? Respeitar esse processo, então entender que cada criança, mesmo as crianças que tenham a mesma idade, que estejam no mesmo ano escolar, a gente tem que respeitar o processo, porque estão em níveis diferentes. E tudo bem, tá tudo certo, cada um no seu tempo e a gente respeita isso. E exercitar de forma gradual. Então, lembrar de uma escada. Tô subindo uma escada, então tô no primeiro degrau, vou trabalhar bem esse primeiro degrau, que é o alicerce, vamos lá solidificar, deixar bem forte, e aí eu passo para o segundo. E da mesma forma, assim sucessivamente. Então vamos pensar nisso com muito carinho, exercitar. Espero que tenha sido claro para vocês. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, se eu posso ajudar de alguma forma. Vou voltar aqui que eu acho que a Paula falou alguma coisa, né? Que varia. Tem dia que é tudo de cabeça e tem dia que é no dedo. Isso é normal para a criança, né? Que ela tá ainda solidificando essas questões. Mas se a gente parar para pensar, tem dias que até a gente recorre aos dedos. Quem nunca, né? Então tem dia que a gente também recorre. Então a gente não precisa se martirizar por isso, mas sempre observar o processo. Então, houve evolução? Estou exercitando o cálculo mental com meu filho há uma semana. Hoje melhorou do que estava lá no primeiro dia? Se eu fizer as mesmas questões para ele, ele vai saber me responder com mais eficácia, em menos tempo, sem usar um recurso? Enfim, e essa avaliação eu vou fazendo semana a semana, mês a mês, né? Não preciso de nada formal, então não preciso de um papel, escrever, não. É através da pergunta mesmo, do diálogo. Então, exercitei, avalio, exercitei, avalio. Jô, querida, aqui na França as crianças fazem cálculo mental na escola diariamente. Olha só que legal, ó. A Jô mora lá em Paris, contribuindo aqui com a gente. Então lá na França já é habitual trabalhar diariamente na escola, né? Que é o que a gente procura fazer por aqui. Olha lá, que legal, a Jô falando que em casa eles reforçam também quando ela começa a apresentar algum tipo de dificuldade. E isso é extremamente importante, porque só trabalhar na escola muitas vezes não é suficiente. Mesmo que sendo diariamente, né, o trabalho em casa tem outro contexto. É mais leve, é mais gostoso, eu tô ali com pessoas que me amam, que eu amo, que eu me identifico muito. Então fica sim um trabalho diferenciado do que é feito na escola, tem outro peso para a criança. E sem contar que são minutinhos, mesmo que pequenos, né, que a gente tá concentrando os nossos esforços e a nossa atenção toda para aquela criança. E isso com certeza é um diferencial na formação dos nossos filhos, isso não tenho dúvida. O William perguntando com que idade começa a aprender a fazer continha no papel. Então, isso faz parte inclusive do currículo da escola, enfim, e varia bastante, tá? Posso afirmar para você que existe escola que trabalha com algoritmo já lá na educação infantil, tá? E eu não vou dizer para você que tá certo ou que tá errado,
mas de acordo com o que eu acredito, com o que eu estudo e que, né, toda essa literatura da matemática e da educação matemática vem trazendo, é que não é interessante a gente ensinar o algoritmo, a continha no papel, antes da criança adquirir e solidificar várias questões matemáticas, como, por exemplo, a conservação do número, da quantidade. Então, o que é isso? A criança não sabe que na mão ela tem 5 e ela não conserva isso, ela precisa contar. Então, o interessante é ela manipular materiais para depois ela chegar num nível de abstração que ela consiga trabalhar só no papel. Então, o interessante mesmo é lá depois, no final, né, se eu pudesse eu construir o meu currículo, ia começar lá no 3º ano. Mas hoje a gente, lá no 1º ano, a maioria das escolas já começa com continha no papel. E algumas, quiçá, lá na educação infantil. Mas a gente tem que sempre estar atento a essa questão, principalmente da conservação do número. Na escola do filho nunca usaram tabuada, agora no 6º ano começaram a usar. Devo ajudá-lo a decorar? Então, em relação à tabuada, essa é uma pergunta muito frequente. Embora a gente lá no passado, acho que a minha formação foi assim, a gente era obrigado a decorar sem muito compreender e ponto final, né? Nas escolas hoje, o trabalho com a tabuada, ele é feito já desde o 1º ano, então é uma base para a compreensão. A gente se preocupa o que antes de decorar? Não vou falar para você que não vai decorar, vai decorar. Por quê? Porque decorar vai agilizar o processo, tá? Mas a criança lá do 3º ano não vai decorar a tabuada, embora alguns decorem, tá? A gente não vai exigir isso dela nesse momento. O que eu falo então dela saber do processo e entender o que é tabuada? Então ela saber, então 5 vezes 3 são 5 grupos de 3. E o inverso é verdadeiro, 3 grupos de 5, tá? Então ele entendeu esse processo da tabuada, ele sabe, se eu pedir para desenhar, ele sabe desenhar o que isso representa? Ele sabe usar objetos, né, para representar a tabuada, enfim. Mas passou desse processo, lá no 6º ano, já tem capacidade cognitiva para decorar sim a tabuada. E por que é importante decorar a tabuada? Como eu disse, para agilizar o processo. Por quê? Para eu ter mais êxito nesse processo. Então eu vou fazer uma continha, vou fazer uma multiplicação. Começa com a multiplicação simples, né? Então, um número com vezes um algarismo, um número com um algarismo só. Aí tá fácil, eu consigo desenhar do lado. Lembra dos pauzinhos que a gente falava palitinho, né? Desenhando um monte de palitinho e riscando. Tudo bem, tá certo. Mas agora, quando ele estiver lá no 6º ano, já são contas mais complexas. Com 2 algarismos, com 3 algarismos. E aí ele vai demandar um tempo muito grande. E aí ele não vai ter êxito no processo. Ele não tendo êxito no processo, ele começa a desconfiar, ele não vai acreditar. E aí ele vai começar a duvidar. Poxa, será que realmente eu sou bom nisso? Será que eu tenho capacidade de aprender isso? E aí retrocede. Então, Paula, é importante sim decorar. Veja lá se ele tá compreendendo primeiro como é esse processo da tabuada, tá? A matemática é fundamental na formação, exatamente, né? E a gente, embora ainda exista essa crença de que é uma disciplina que a maioria das pessoas não gostam, que tem uma coisa ruim em relação a ela, é uma das que a gente mais usa, né? Diariamente. Então, se a gente pergunta onde está a matemática, até isso. Pergunte para o seu filho, onde você vê matemática? Espere a resposta. O que será que ele vai responder? Depois eu quero que vocês me contem, né? Eu vou deixar esse vídeo salvo e contem para mim nos comentários. O que a sua criança respondeu?
E isso é interessante para nós adultos. Onde está a matemática? Renatinho, então, a gente desenhava bastante, né, os palitinhos. Isso quer dizer o quê? Só voltando aqui para o comentário da Renatinha, de desenhar os palitinhos. Porque representa que a gente está na fase do pensamento concreto. Eu não lido só com hipóteses, com deduções, com pensamento. Eu ainda preciso do concreto para entender, né? E tudo bem, a gente passa por isso, é um processo. A gente estava lá e hoje a gente não usa mais. É que quando tá vivenciando esse processo, parece que, né, é uma coisa muito dolorosa, mas não é. A André, minha filha, adora matemática e tem boas referências, exercita em casa. Então, não, além da escola, os pais são preocupados em relação a essa formação. Exercita bastante e mostra, né, confia e acredita nela, no processo. Hoje a gente focou um pouco mais no cálculo mental, então por isso que a gente não trouxe algo mais dinâmico ou lúdico. É o ensino explícito mesmo. Então eu falar e a criança ter que exercitar mentalmente. Só recorrendo, então eu falei dos dedos porque é o recurso concreto que normalmente a criança vai recorrer quando a gente está se tratando de cálculo mental. Mas para matemática, usar o lúdico, o brincar, né, com certeza ajuda muito. Olha lá, a matemática está na escola. Então a gente ainda ouve muito isso, muito e muito das crianças. E às vezes nem nós adultos conseguimos perceber onde mais está a matemática, para até encher o baldinho das crianças, né? Será que, por exemplo, essa cortina que tá aqui atrás de mim tem matemática? Nossa, para colocar aqui teve que medir, né? Será que tem matemática? Nossa, para a pessoa produzir, ela teve que calcular a quantidade de tecido. Nossa, para a pessoa vir aqui instalar uma cortina, ela percorreu uma distância. Então, quer dizer, tem, né? Na roupa que a gente veste, no celular que a gente usa, enfim, difícil não elencar alguma coisa que não tenha matemática. Então perguntem para os filhos de vocês e depois me contem, tá bom? Então esses 3 passos hoje a gente focou no ensino do cálculo mental. E a gente pode pensar também em outras questões que a gente use esses 3 passos. Pessoal, espero que vocês tenham realmente gostado, que esse conteúdo de alguma forma tenha contribuído aí para a vida de vocês e de coração apliquem com suas crianças. Tenham esse momento com os filhos, com os netos, sobrinhos, enfim. É extremamente importante a gente desenvolver esse pensamento matemático com a criança. Obrigada, pessoal, agradeço. E em breve a gente retorna aí com mais conteúdos para vocês. Vamos pensar em questões matemáticas e trazer aí a despertar a matemática na vida dos nossos filhos. Mostrar para eles o quão importante é a matemática no nosso dia a dia. Beijos, obrigada, tenham uma boa noite e até a próxima!